Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E quero dar boas-vindas a você que chegou aqui no meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado para a sua aprovação. E essa semana, nós teremos uma semana muito especial aqui no canal. Teremos, nos 3 dias da semana, resolução de questões de simulados com temas que são muito cobrados nos editais das carreiras educacionais. Temas de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. E vamos começar hoje resolvendo um simulado que envolve planejamento e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Você não pode perder essa oportunidade. Será uma semana especial. E para o simulado de hoje, você pode adquirir, ter contato com o nosso material por meio do link que está aqui, do nosso canal no Telegram. Você pode também disponibilizar o material através do nosso grupo do WhatsApp e também aqui na descrição do vídeo você pode baixar o seu material para resolver as questões de todos os simulados, tá bom? Estarão disponíveis aqui para você. Então, não perde essa oportunidade. Teremos aqui resoluções dos simulados hoje, segunda-feira, na quarta e na quinta-feira também, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para resolver as questões do nosso simulado? Roda para nós a vinheta. Então vamos lá, amoras e amores, para a resolução do nosso primeiro simulado da Semana das Mães. Mas antes de fato iniciarmos, eu quero deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. Você pode me encontrar também lá no Instagram pelo @Kessia Montezuma, tá? Deixa eu só ativar aqui minha canetinha. Pronto. Você também pode me encontrar lá no Telegram. Lá você vai me achar pelo Pedagogia Total. E se você está chegando hoje aqui no meu canal, professora Kessia Montezuma, e ainda não está inscrito, não perde essa oportunidade não, tá? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações para você estar atualizado de tudo que a gente postar aqui no canal, de todos os eventos que forem trabalhados, que forem colocados aqui no YouTube, no meu canal, tá bom? E você pode também, tanto você que vai se inscrever agora, quanto você que já está inscrito, fortalecer esse canal que é voltado para levar até vocês conteúdo de qualidade, para que vocês, o quanto antes, estejam aprovados nos concursos das carreiras educacionais. Vocês podem compartilhar com o maior número de pessoas possíveis esse canal. Fazendo isso, você fortalece o canal, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e nos mostra para o maior número de pessoas possíveis e que estejam aí interessadas na trajetória rumo à aprovação, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, vamos para a nossa primeira questão da Semana das Mães. Lembrando que esse nosso primeiro simulado vai abordar questões de planejamento escolar e da lei mais importante da educação nacional, que é a nossa LDB, Lei 9394/96. Kessia, onde eu consigo material? Estou chegando agora, não estava sabendo. Olha, você pode conseguir o material dos simulados aqui na descrição do vídeo ou ainda você pode baixar o seu material no nosso grupo do WhatsApp ou no Telegram. Os links também estão disponíveis aí
para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Na descrição do vídeo você consegue os links. Vamos começar, então, com as questões de planejamento escolar. Esse tema que é muito recorrente nas carreiras educacionais, nos concursos das carreiras educacionais. Por quê, pessoal? Não existe ação docente sem que haja planejamento, tá? Não somos da tribo do deixa a vida me levar. Não, no contexto escolar, tudo é feito a partir de planejamento. Então, você conhecer o que é planejamento, você saber a conceituação dos planos, a classificação deles, isso é fundamental. E a gente vai trabalhar com vocês esses elementos agora a partir das questões, tá bom? Vamos para a nossa primeira questão. O planejamento de ensino, também conhecido como planejamento do sistema de educação, é o de maior abrangência, enquanto uma das dimensões do planejamento é em educação, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal. E aí, amoras e amores, antes da gente colocar aqui para vocês o gabarito, eu vou lembrar com vocês rapidinho que quando a gente falar de planejamento, e aí, ó, vou botar assim, tá? Planejamento em educação, que é o que nos interessa, que é o que envolve o nosso contexto, que é a educação. Vão existir aqui 4 planejamentos, tá bom? Vão existir 4 dimensões desse planejamento. A primeira vai se chamar planejamento, onde vocês virem aí o pezinho, tá? É o de planejamento. O planejamento educacional. Ou ainda, planejamento do sistema de educação, tá? Ele é o maior, ele é o que tem uma abrangência maior, então ele vai poder e ele vai ser planejado no nível nacional, estadual, municipal. Ele vai envolver, isso é uma dica importante, as políticas públicas educacionais que visam aí a melhoria da qualidade da educação, como preceito, como princípio que a própria Constituição e a LDB trazem para a educação. Então, ele vai ser de maior abrangência. Depois, nós vamos ter aqui uma outra dimensão desse planejamento em educação, que é o planejamento escolar. Planejamento escolar. Ok? Ele, como o próprio nome diz, ele vai estar envolvendo quem? A escola, a instituição de ensino. Então, ele também pode ser denominado de planejamento institucional, tá? Então, ele não mais vai ter uma abrangência maior e envolver aí um planejamento que seja nacional, estadual e municipal. Não, ele vai envolver especificamente uma instituição de ensino. Então, ele será voltado para aquela instituição de ensino, certo? Para aquela escola. Por isso que é planejamento escolar. Numa terceira dimensão aqui, ó, nós teremos o planejamento curricular, que é um planejamento que vai estar direcionado para uma das dimensões que compõem a educação, a escola, porque nós sabemos que o contexto educacional
ele não envolve apenas a dimensão pedagógica, ele tem a dimensão administrativa, a financeira. E esse planejamento curricular, ele vai estar diretamente relacionado a essa dimensão pedagógica e não mais a escola como um todo, certo? E a última e a quarta aqui dimensão do planejamento em educação vai ser o planejamento o quê? De ensino. O planejamento de ensino. Esse aqui é um planejamento que vai colocar em ação, que vai de fato materializar, após a elaboração do seu documento, as ações que envolvem diretamente o quê? O ensino e a aprendizagem, que vão envolver a relação entre professor e aluno. Ele é muito mais específico, ele traz o detalhamento dessa ação pedagógica que se materializa aonde? Em sala de aula, tá? Então, essas são as 4 dimensões do planejamento em educação, ok? Depois de dito isso, a gente já é capaz de responder aqui a nossa primeira questão e colocando que ela vai estar o quê? Errada. Por quê? Porque o planejamento de ensino, ele não é o mais abrangente. Ele é, na verdade, o detalhamento da ação pedagógica. Ele é que vai envolver, de fato, o processo de ensino-aprendizagem, os seus componentes e a relação entre professor e aluno, ok? Então, aqui, ó, não poderia ser. Em vez de planejamento de ensino, qual é o que caberia aqui de acordo com as definições e as conceituações de planejamento em educação? Seria o planejamento educacional, tá bom? E não o planejamento de ensino. Por isso que a questão 1 do nosso simulado tá errada, tá bom? Vamos para frente, ó. O planejamento de ensino, tá ele aqui. É o processo que envolve a atuação concreta dos educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo a permanente interação entre os educadores e entre os próprios educandos. Essa interação que a gente fala é a mesma relação entre professor e aluno. Quando a gente fala ali que a atuação concreta dos educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, ou seja, é lá dentro da sala de aula. Então, o planejamento de ensino é o mais próximo da sala de aula. É aquele que vai fazer aí a materialização de todos os outros planejamentos, tá? Então, aqui, ó, questão 2, corretinha. Vamos para a nossa questão 3. O planejamento é um documento que registra o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com o que e quem fazer. Ou seja, o planejamento é o documento onde se registram por escrito as decisões tomadas pelos integrantes da escola. E aí, meus amores, eu vou falar já para vocês. Essa questão, ela está errada. E por que que ela está errada? Vou te explicar. Porque existe aqui, ó, uma diferença entre planejamento e plano. Vou botar assim, ó, esse sinal da matemática que significa diferença. Planejamento e plano, ok? Quando a gente falar do planejamento, eu vou botar aqui um pouquinho mais para cima, tá? Só para poder... Quando falarmos em planejamento, aí sim, nós estaremos falando do quê? Nós estaremos falando daquilo que se pensa. Nós vamos estar falando das reflexões, das discussões. Nós estaremos falando aqui, ó,
de tudo aquilo que está e mencionado aí na nossa questão, que é o como fazer. Deixa eu só arrumar aqui, tá? Discussões. Beleza? Aquilo que precisa se fazer, como fazer, com que fazer, é o que está escrito aqui. Então, por que... eu apaguei aqui. Reflexões. Deixa eu botar aqui, tá? Então, por que nós estamos aqui marcando que esse gabarito está errado? Por um simples motivo. Porque quem é documento é o plano. O plano vai ser o documento resultante dessas discussões, dessas reflexões, daquilo que se deseja realizar. Por quê? Porque não pode ficar no campo das ideias, tá? Isso não pode ficar ali apenas na esfera das reflexões e das discussões. E discussões no sentido de não de briga, tá, gente? É de posicionamento de ideias, tá? Então, aqui, o plano é que vai ser o documento. O plano, ele é o documento. O plano, ele é o registro. Aquilo que, de fato, se pode pegar, a concretude, a materialização do planejamento. Vou botar aqui, materialização desse planejamento. Então, não pode se atribuir conceitos distintos, né? E eles não são a mesma coisa, eles não são iguais e você deve se atentar para isso. Vai lembrando sempre, o planejamento ele vai surgir e ele vai estar ali na dimensão das discussões, das reflexões, das ideias, vou colocar mais aqui, ó, das ideias do quê? De como se fazer, quando fazer, com o que fazer e com quem fazer aquilo que se deseja realizar. E aí, como não pode ficar só nessa dimensão, vem o plano, que é o registro, que é a materialização e que é o documento resultante do planejamento. Tá bom? Belezinha? Bora para a quarta. O plano de aula é o plano geral, olha aqui, é o plano geral para o ano, semestre ou bimestre. É feito no início do ano junto com o plano da escola. E aí, ó, essa questão misturou um monte de coisa e eu vou só falar para vocês. Quando a gente falar, ó, do planejamento, isso aqui quem traz pra gente muito bem explicadinho é o nosso professor José Carlos Libânio. Quando a gente falar desse planejamento escolar, o escolar ou institucional, nós estamos falando daquele planejamento para o quê? Uma instituição de ensino específica. Esse planejamento, ele vai resultar em 3 planos. Por quê? Porque ele tem que se materializar. Ele tem que ter o registro, tá? Ele tem que ter aí a concretude, ele tem que ser um documento, tá? O primeiro que a gente vai ter aqui, desse planejamento escolar, tem que ser o plano da escola, certo? Esse aqui, esse plano da escola, ele vai ser um documento mais abrangente, ele vai pensar a instituição escolar como um todo, em todas as suas dimensões, administrativa, pedagógica, financeira. Ele vai envolver todos os sujeitos que compõem essa instituição, tá? Nessas decisões, naquilo que se vai realizar, nos objetivos que vão ser aí o condutor das ações dessa instituição. Então, ele é o mais abrangente.
ele é geral e também é conhecido como projeto político-pedagógico. Esse que é o plano da escola, ok? Depois, nós vamos ter o plano de ensino, ok? Isso tudo dentro dessa instituição. Agora que o plano de ensino, ele não vai mais pensar a escola em toda a sua totalidade, de uma forma mais geral e ampla, não. Ele vai ser específico. Ele vai pensar a dimensão pedagógica. Aqui vão estar a organização do trabalho pedagógico, que envolve o quê? Os componentes do processo de ensino-aprendizagem, que você lembra quais são os objetivos, os conteúdos, o método, a avaliação, tudo isso vai estar dentro desse plano de ensino que vai ser utilizado pela essa escola ali num período de 1 ano, ou de semestre, ou de bimestre, ou a forma de tempo organizativa dessa própria instituição, tá bom? Então, ele é específico, ele vai abarcar aí a dimensão pedagógica dessa instituição de ensino. Aqui não vai mais se envolver administrativo, não vai mais se envolver financeiro, é própria da dimensão pedagógica. E por último aqui, e não menos importante, é o plano de aula. Ele aqui é que vai materializar todos os outros 2 planos, plano da escola, plano de ensino, ele vai ser elaborado e executado pelo professor, aonde? Em sala de aula. Por isso, ele é detalhado. Ok? Ele é detalhado. Esse aqui vai envolver o processo de ensino-aprendizagem, diretamente ali. A relação entre o professor e o aluno é o cotidiano da escola, é materializado aqui nesse plano de aula, tá certo? Então, esses são os 3 planos resultantes do planejamento escolar. Voltando lá para a nossa questão, o que nós vamos colocar aqui? Que ela está o quê? Errada, tá? Porque o plano de aula é plano geral? Não, o plano de aula é o detalhamento para uma aula ou conjunto de aulas, é o que vai envolver especificamente a relação entre o professor e o aluno num processo de ensino-aprendizagem. Então, ele não é o geral. Então, aqui, qual seria o plano geral? É o plano da escola ou o PPP, tá? Aqui traz outros elementos também que não estão corretos, como, por exemplo, é feito no início do ano junto com o plano da escola, tá? Não é feito no início do ano junto com o plano da escola, o plano de aula. O plano de aula, ele é feito para uma aula ou um conjunto de aulas. Ele não pode ser aí também feito para um ano inteiro, né? Porque ele abarca as especificidades, ele pode e deve contemplar a flexibilidade que o cotidiano da escola envolve. Então, ele não é um documento, inclusive, rígido, fixo, como nenhum dos outros, tá bom? Mas, assim, ela tá toda escangalhada, essa questão aqui, e o que a gente tem de certeza que ela tá errada, tá bom? Bora pra frente. Questão 5. O plano da escola é um documento mais global e expressas as orientações gerais que sistematizam, de um lado, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos. E aí, ó, essa questão 5 tá certinha pra gente. Tá bom? Trouxe a característica, é um documento, trouxe aí que ele vai ser mais global, orientações gerais, tudo isso que eu circulei aqui na questão são palavras importantes que nos ajudam
a identificar o plano, tá bom? E aí tá tudo certinho. Bora para nossa questão 6, amoras e amores. O plano de aula é a previsão do desenvolvimento de um conteúdo para o quê? Uma aula ou um conjunto de aulas. E tem um caráter bastante específico, que a gente pode, inclusive, mencionar que esse caráter bastante específico entra no detalhamento, tá? Pertencendo ao nível tático de planejamento. E aí, ó, aqui no final, depois dessa vírgulazinha, pertencendo ao nível tático de planejamento, deixou a nossa questão 6 errada. E aí, por que que ela vai estar errada? Porque todo planejamento, ele vai acontecer em níveis. Todo planejamento ele vai acontecer em níveis. Isso é uma característica dada e, vamos dizer assim, incorporada e de uma forma correta da administração científica, de conceitos da administração científica. E partindo desses conceitos, entende-se que o planejamento ele vai ser feito em níveis. Eu vou botar aqui, ó, níveis de planejamento. Todos eles serão feitos observando esses níveis. Qual é o planejamento que nos envolve? É o planejamento em educação, tá? Ele também vai ser feito dessa forma. E aí, ó, presta atenção. Como que ele é pensado? Nessa estrutura piramidal que representa uma instituição administrativa. No nosso caso, a gente pensa aqui especificamente porque falou do plano de aula, a gente pensa que a instituição de ensino, a escola, ok? Nesse caso específico. Esses níveis de planejamento são classificados como, denominados, conceituados como estratégico, o tático e o operacional. Lembrando aí a você que o nível estratégico, ele tem como característica ser o mais abrangente dentro dessa organização administrativa. Ele vai envolver toda a administração. Então, quando se falar que um planejamento está sendo feito em nível estratégico, ele está envolvendo toda aquela organização, toda aquela, no caso da nossa questão, a instituição que é a escola, tá? Ele vai ser mais geral, ele vai ser mais amplo. E outra característica importante do nível de planejamento é o seu tempo de execução. O estratégico vai ser a longo prazo. Quando se pensar esse planejamento no nível estratégico, ele vai ter como característica também ser pensado a longo prazo. Depois vem o nível tático, esse aqui, ó, o nível tático. Esse nível tático, ele vai pensar uma parte específica de uma organização. Ele não mais vai estar relacionado com o todo, com a totalidade. Ele vai ser específico, ele vai pensar aquela parte de uma organização. Ele vai ter como característica ser pensado a médio prazo. O estratégico é a longo prazo, tá? O tático vai ser a médio prazo. E ele tem outra característica importante. Ele vai ser a ligação entre os outros dois níveis por estar aqui num grau intermediário, tá? Ele tá ali no meio. Ele faz esse papel, ele faz essa ligação entre os outros dois níveis de planejamento. E por último, aqui na base da pirâmide, nós temos o nível operacional,
que ele vai ter como característica colocar em ação o que os outros dois planos definiram, ele vai detalhar essa ação, como ela vai ser realizada, de que forma ela vai ser realizada, e a sua característica em relação ao tempo de duração vai ser a curto prazo. Belezinha? Lembrando isso aqui para vocês. Como a gente está falando aqui, ó, dessa instituição, que é essa organização, que é uma instituição de ensino, que é uma escola, dentro dessa escola, nós vamos ter também os planejamentos. Vou fazer desse jeito aqui, ó, que a gente já viu. Dentro da escola, nós vamos ter o plano da escola, que é o PPP. Nós vamos ter o plano de ensino, lembra lá? E nós vamos ter o plano de aula. Tudo isso aqui dentro da instituição de ensino, tudo isso aqui dentro da escola, certo? E aí, quando a gente faz, então, essa relação entre os níveis de planejamento e os planos que foram elaborados para essa instituição, a gente vai ligando aqui as características. O PPP não é mais geral, ele não é amplo, ele não vai pensar a instituição na sua totalidade. Então, quando ele é feito, ele vai ser realizado no nível o quê? Estratégico de planejamento, pegando todas essas características. Por isso que ele tem aí, né, essa conceituação. Dentro da instituição de ensino, ele é o que vai ser, em relação ao tempo de execução, de duração, o de maior tempo. Ou seja, a longo prazo, porque a gente pensa isso em relação aos outros também. Quando a gente fala do plano de ensino, que é aí específico, que ele vai estar relacionado a parte dessa organização, a gente vai relacionar ele aqui, ó, com o plano de ensino, ao nível tático. Lembra que o tático, ele vai estar no grau intermediário, vai ser pensado a médio prazo, ele também vai ser pensado para uma parte da organização e não mais ela na sua totalidade. O plano de ensino é esse, que vai abarcar a dimensão pedagógica, que vai aí ser pensado a médio prazo, quando se estabelece aí, e de forma mais comum, que ele vai ser pensado para um semestre, para um bimestre, para um ciclo, dependendo da organização que essa instituição vai utilizar. Então, tudo relativo ao plano de ensino dentro da escola se remete ao nível tático de planejamento. E, por último, aqui a gente vai ter quem? O nível operacional. É aquele que vai colocar em ação os outros dois planos, é aquele que vai ser detalhado e que vai acontecer a curto prazo. Plano de aula não é tudo isso? Então, ele está relacionado com o nível operacional de planejamento. Olha outra característica, né? Curto prazo, essa que eu gosto muito de enfatizar, porque nos ajuda aí, tá? A curto prazo, tá aqui, ó, para uma aula ou um conjunto de aulas. É curto prazo em relação aos outros planos que foram estabelecidos para essa instituição. Então, ó, voltando aqui para a gente responder, pertencendo quem? O plano de aula pertencendo ao nível tático de planejamento? Não, essa parte final deixou errado. Porque o plano de aula pertence não ao nível tático de planejamento, e sim a que nível? O operacional. Vou botar aqui, ó, operacional. Belezinha, amoras e amores? Então, ó, isso aqui é fundamental para você acertar suas questões, tá?
Você tem que levar esses conceitos, as palavras-chave, entender quais são as características de cada um deles, porque aí, ó, não vai ter erro. Você vai gabaritar todas as questões, tá bom? Vamos para frente agora, então, no nosso simulado, na resolução do nosso simulado, e vamos entrar nela, que é a Lei 9394/96, a nossa querida LDB. Essa aqui, a gente pode dizer com toda certeza, é concurso de carreira educacional, vai ter LDB. Independente se é para o docente, se é para o técnico, se é para o assistente, se é para o auxiliar, dependendo, né, de quais são os cargos e as funções que esse edital vai trazer, LDB vai estar presente. Tá? E se você quer, inclusive, né, dominar esse conteúdo a ponto de gabaritar todas as questões, você precisa se juntar a mais de uma centena de alunos que já adquiriram o meu curso de LDB, Teoria Aplicada em Exercício, tá? Vou deixar aí para vocês o link do curso na descrição do vídeo. Vai lá, é um curso que já vai abordar com vocês toda a parte teórica por meio de questões. Então, já otimiza o seu tempo, certo? Já vai fazer com que você tenha aí a possibilidade de organizar os seus estudos e estudar ainda mais conteúdos que também são importantes no seu edital, tá bom? E o mais importante, que tá aqui para você, num preço muito justo e que qualquer um pode adquirir. Apenas R$19,90, tá bom? Então, ó, não perde essa oportunidade não, tá bom? Já clica no link aí e adquire o seu. Beleza? Bora para frente, então, vamos resolver questões aqui. Questão número 7. O artigo 12 da LDB vigente estabelece em seu inciso 1 que os estabelecimentos de ensino, ou seja, as escolas, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência, a responsabilidade, o dever de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. O que é a proposta pedagógica? O PPP, tá? Que recebe também essa nomenclatura. Falou em proposta pedagógica, você tem que saber que está se tratando do PPP. Nesse sentido, o processo de elaboração da proposta pedagógica da escola deve ocorrer de forma centralizada pelos órgãos públicos competentes que definem as prioridades e diretrizes assumidas para cada escola, de acordo com o contexto em que se encontram as unidades escolares. E aí, ó, ele ainda trouxe uma palavrinha assim, né? De acordo com o contexto, para poder te engabelar, porque essa questão aqui, ó, ela tá errada. E aí, ó, amoras e amores, deixa eu falar para vocês, o artigo 12, ele é um artigo muito, mas muito cobrado em prova mesmo, que é o artigo que traz as incumbências, as responsabilidades, as atribuições, o dever das instituições de ensino. Por isso que tem aqui, ó, um deve, tá? Esse verbo significa obrigação quando ele é empregado em legislação educacional, tá bom? Então, ele deve ocorrer. E aí, ele é muito cobrado, principalmente porque nos anos mais recentes, ele teve atualizações, ele teve inclusão, ele teve mudança de redação dos seus incisos. Isso é prato cheio para as bancas, tá? E por que aqui que essa questão 7, ela tá errada, já que trouxe alguns elementos que de fato devem ser observados pelos estabelecimentos de ensino, por uma palavra e ações que não são de acordo com a lei. A palavra primeira é ocorrer de forma centralizada, ou seja, o projeto político-pedagógico deve ocorrer de forma centralizada. Erro, tá? Ele vai ocorrer de forma participativa,
e especialmente de forma democrática e não centralizada, democrática, ok? O PPP vai ser construído dessa forma. Outros erros importantes, ele não vai ser elaborado por órgãos públicos competentes. Por quê? Porque o PPP, a sua principal característica é carregar na sua elaboração, na sua construção e na sua execução, ele carrega o quê? O PPP. Ele vai ser feito aí de forma democrática, porque ele carrega a identidade daquela instituição de ensino. Então, os órgãos públicos, eles não têm essa capacidade de enxergar, de contemplar num projeto político-pedagógico a identidade de uma instituição de ensino. Quem é que vai ser capaz de elaborar esse documento como sendo a identidade dessa instituição de ensino? Os próprios membros dessa instituição, tá? Os atores sociais que compõem essa instituição. Então, são eles que vão elaborar esse documento e não os órgãos públicos competentes, tá? E aí, quando eles elaborarem, sim, vão considerar o contexto que essa escola se encontra, o seu público específico, as suas potencialidades, as suas fragilidades. Então, gente, é uma incumbência do estabelecimento de ensino. O artigo já traz isso, do estabelecimento de ensino, e não de órgãos públicos competentes e que estejam relacionados com o contexto da educação, tá bom? Então, aí, vou chamar ainda mais a tua atenção, porque recentemente, esse artigo 12, ele teve aí uma mudança de redação para reafirmar, inclusive, esse caráter participativo e democrático na elaboração do PPP, tá bom? Vamos lá para a nossa questão 8. Conforme a LDB, todas as escolas públicas devem, então, ó, diz que é obrigatório, tá? Devem atender o preceito legal sobre o ensino religioso cristão, em respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. Dessa forma, o ensino religioso, como parte integrante da formação básica do cidadão, é disciplina obrigatória para todos os alunos, disciplina obrigatória para todos os alunos. E aí, aqui a gente já vai marcando, né, que essa questão 8 ela tá errada e ela traz erros importantes. O primeiro é que, conforme a LDB, todas as escolas públicas devem atender o preceito sobre o ensino religioso. Aí eu vou só cortar aqui, tá? Aqui já eu vou botar aqui, ó, ensino religioso. E aí, vou colocar aqui, já depois eu coloco bem direitinho para vocês. O primeiro erro é que todas as escolas públicas, não são todas as escolas públicas, são as escolas públicas de ensino fundamental, tá? São as escolas públicas de ensino fundamental, as escolas públicas que oferecem o ensino fundamental, porque a gente sabe que tem escolas que oferecem as 3 etapas da educação básica numa única instituição. Existem escolas que ofertam uma ou outra, mas não são todas. Em relação ao ensino religioso, não são todas as escolas. São as escolas públicas e somente as públicas de ensino fundamental, tá? Então, quando a gente falar disso, a gente vai botar aqui, ó, oferta, ou seja, essas instituições devem oferecer oferta obrigatória. E onde esta oferta é obrigatória? Nas escolas públicas de ensino fundamental.
Belezinha? Aí a gente já elimina ou esclarece aqui o primeiro erro dessa questão. O segundo tá nessa aqui, ó, nessa palavrinha, ensino religioso cristão. A LDB não estabelece qual é a corrente ideológica, filosófica, religiosa que deve ser seguida. Nesse ensino religioso, ela não estabelece. Não é o cristão, não é o muçulmano, não é o espírita. Ela não define. Ela define que será aí ofertado o ensino religioso. Mas aí ela diz sim, em respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. Olha só que contradição. Quando ela diz que vai ter que ofertar, que deve ofertar o ensino religioso cristão, ela está respeitando a diversidade? Não, porque ela está impondo uma ideologia, uma doutrina, uma crença específica e desprezando ou desconsiderando as outras. Então, não está respeitando essa diversidade, já está errado por isso aí também, que já é o segundo erro que nós apontamos aqui, tá? E o último... Vem bonitinho assim na segunda parte da questão. Dessa forma, o ensino religioso como parte integrante da formação básica do cidadão. Até aqui, ó, beleza. É isso mesmo. Agora, quando diz que é disciplina obrigatória para todos os alunos, ele não é disciplina, ele é conteúdo, vai ser colocado conteúdo e ele não é obrigatório para todos. A matrícula, ela é o quê? Facultativa. A matrícula é facultativa ao aluno, tá? Ele cursa se ele achar que deve, se ele quiser, e não de forma obrigatória para todos os alunos, ok? Então, isso aí deu errado. Lembrando, mas que no caso aqui é o terceiro erro por nós identificado aqui nessa questão. Lembrando o quê? Que caso esse aluno opte por cursar esse ensino religioso, ele deverá fazer nos horários normais de aula. O que isso significa? Que se ele está matriculado pelo turno para o turno matutino, ele vai cursar no turno matutino. Se ele optar por cursar e está matriculado no turno vespertino, é no turno vespertino, ou seja, nos horários normais de aula desse estudante, tá? E não, por exemplo, em finais de semana, no turno contrário, no noturno, ok? Não é. Deverá ser oferecido nos horários normais de aula. Entendido? Tudo certinho? Essa aqui é uma das questões que também cai muito em prova, essa em relação ao ensino religioso, em função da sua polêmica, né, de caráter obrigatório. Mas a gente não tem nada a ver com isso. Quando você for para a prova, você tem que colocar como a lei estabelece, tá bom? Na literalidade da lei. E eu coloquei aqui bonitinho para vocês, tá bom? Vamos lá, questão 9. O ensino da língua estrangeira é obrigatório e deverá ser ofertado desde o início da educação básica, tornando homogênea sua oferta em todos os níveis de ensino. E aí, né, só por conta de algumas palavras, a gente já poderia, né, já desconfiar desse item. Esse caráter de homogeneidade que está colocado aqui, né, tornando homogênea a sua oferta, ó, em todos os níveis de ensino. Lembrando, né, que quando a gente fala de níveis de ensino, nós estamos falando da educação básica e da educação superior. E aí, aqui, ó, tudo ou grande parte dessa questão vai estar errada, tá? Primeiro que a gente não utiliza mais, a lei não define mais o ensino de língua estrangeira. A redação foi mudada e não é mais o ensino de língua estrangeira. Vai ser o ensino da língua inglesa, tá? Porque quando antes era o ensino da língua estrangeira, o que era entendido? Uma língua estrangeira moderna, era assim que estava na redação da LDB, que poderia ser, né, essas línguas modernas da nossa época contemporânea. E não é.
alterou e desde essa alteração passou a ser o ensino da língua inglesa, tá? Então aqui a gente já coloca aqui o primeiro erro, porque não pode se mencionar língua estrangeira, tem que ficar definido qual é essa língua e a LDB definiu que é a língua inglesa. Ela será obrigatória? Sim. Deixa eu botar aqui, ó. Língua inglesa. Ela vai ser obrigatória? Eu vou botar aqui. É obrigatória. E aqui, ó, é obrigatória o quê? Tanto a oferta dela quanto a matrícula. Aqui não existe possibilidade de optar por cursar ou não, ou seja, a facultatividade. Então, a obrigatoriedade é tanto em relação à oferta quanto à matrícula desse estudante, ok? Dando continuidade lá, diz assim, ó, ofertado desde o início da educação básica. Qual é o início da educação básica? É a creche. Então, ela será ofertada desde a creche? Essa língua inglesa? Não. Ela é obrigatória aqui, ó, a partir do 6º ano do ensino fundamental e não desde o início da educação básica, porque quando você coloca aqui educação básica, você está incluindo a educação infantil, que é formada por creche, pré-escola, o ensino fundamental com a duração de 9 anos, certo? Ou seja, anos iniciais e anos finais, você coloca o ensino médio. E aí, ó, essa obrigatoriedade vai se dar para os estudantes a partir do 6º ano, ou seja, o do 1º ao 5º não vai. A educação infantil não vai ter esse caráter de obrigatoriedade, ok? A partir do 6º ano vai envolver aí o ensino médio, que a própria lei vai reafirmar isso quando tratar dessa etapa da educação básica, mas não para toda a educação básica ou desde o início da educação básica, tá? Então isso aí tá errado. E esse tornando homogênea sua oferta em todos os níveis de ensino, quer dizer, não existe a intenção de trazer uma homogeneidade, uma padronização. Não, existiu aí a definição dessa língua por caráter, inclusive, da característica que envolve a importância e a relevância no contexto globalizado da língua inglesa, tá? Deixar os nossos estudantes inseridos dentro desse contexto, que é muito importante, que é a globalização em diferentes aspectos, e deixar o nosso estudante preparado para esse contexto. E não no sentido, e não na intenção de tornar homogênea a oferta. E todos os níveis de ensino aí, a gente já sabe, né, que não vai ser em todos os níveis, porque é na educação básica a partir do 6º ano, tá bom? Belezinha? Tudo entendido? Então, tu não vai errar nunca mais aí essa questão sobre a língua inglesa, porque nós deixamos aqui todos os pontos importantes para você nessa questão 9. Então, vamos para a nossa questão 10. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de oferta de educação básica obrigatória e gratuita dos 2 aos 18 anos de idade, organizada de forma a contemplar a oferta da pré-escola ao ensino fundamental. E aí, amoras e amores, nós vamos já marcar que o gabarito dessa questão está errada. Essa questão, né, trouxe elementos importantíssimos aqui e recorrentemente são cobrados em prova. Em relação a essa
obrigatoriedade e gratuidade como dever do Estado em ofertar. E quando a gente fala aí de obrigatoriedade e gratuidade, ou seja, as duas coisas juntas e ao mesmo tempo, nós vamos estar falando de contemplar estudantes dos 4 aos 17 anos. Ou seja, se constitui essa obrigatoriedade, esse direito público subjetivo, na seguinte medida, em que o Estado deve ofertar aqui, ó, é dever do Estado ofertar para todos esses estudantes nessa faixa etária escola. E a obrigatoriedade também se dá em relação aos pais que vão matricular os estudantes nessa faixa etária também, ok? Então, essa obrigatoriedade é uma obrigatoriedade compartilhada, que já vem lá desde o primeiro artigo da LDB, né? Que é a educação, dever do Estado e da família. Então, quando envolve a família, é nesse sentido aqui também que eles são obrigados a matricular os estudantes de 4 aos 17 anos na educação básica. Só que esses 4 e 17 anos, eles estarão organizados daqui, ó, de forma a contemplar quem? A pré-escola, da pré-escola ao ensino médio, ok? Ao ensino médio. Aí vem aqui essa outra parte, né? Que trouxe as idades, as faixas etárias erradas e trouxe também essa organização, porque não é da pré-escola ao ensino fundamental, e sim da pré-escola ao ensino médio, ok, pessoal? Ao ensino médio. Então, vai abranger aí todo esse ensino fundamental e contemplar no mínimo os 3 anos aí do ensino médio. Belezinha? E aí você pode se perguntar, porque também isso acaba sendo questionamento dos estudantes. E a creche, ela não entra nessa obrigatoriedade? Não. Mas se o Estado ofertar, a creche vai ofertar de forma gratuita, tá? Mas não obrigatória, porque são coisas diferentes, pessoal, tá? A obrigatoriedade se dá em razão aí dessa faixa etária organizada da forma como foi mencionada aqui. Bom, bora para frente, questão 11. A educação básica obrigatória, aí tu já vai lembrar, é aquela dos 4 aos 17 anos. No Brasil, aqui, ó, já vem, dos 4 aos 17 anos. Então, aqui, ó, certinho. Organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Até aqui, fatiando a nossa questão. Tudo certo? Certinho. A frequência em todo o território nacional, isso mesmo, ó, em todo o território nacional, é obrigatória, com percentual mínimo diferente para a educação infantil na fase da pré-escola, em comparação ao ensino fundamental e médio. E, ó, essa questão corretinha, tá? Porque existe sim uma diferença, existe aí percentuais distintos para a pré-escola, aí no caso aqui, ó, pré-escola. Qual é o percentual de frequência mínima exigida daquela carga horária? 60%. E no ensino fundamental e no ensino médio, que está aqui, será de 75% daquela frequência, daquela frequência não,
75% de frequência daquela carga horária mínima exigida para essas duas etapas da educação básica. É diferente. E tem outra coisa diferente aqui, que é importante a gente salientar. Se lá na pré-escola esse estudante não cumprir esse percentual mínimo, sabe o que vai acontecer? Nós, professores, que pegamos esse estudante no ensino fundamental, nós que lute, como diz aí, né, o pessoal aí fora, o povo, nós que lute, porque ele não vai ter adquirido os pré-requisitos que são necessários para cursar o ensino fundamental, tá? Mas ele não vai ser reprovado, ele não vai ser retido, ele não vai ser... como é que se diz? Não, ele não vai ser estagnado ali naquele período, né, da pré-escola, não vai não. Ele vai avançar, independente desse percentual. Agora, no ensino fundamental e médio, aí, pessoal, a porca torce o rabo, outro ditado popular, tá? Se esse 75% de frequência mínima exigida não for cumprido, esse estudante, ele vai ser retido, ele não vai ser aprovado, ele vai ser reprovado no ano ou série que ele frequentar. Ah, mas esquece, ele tem lá todos os pré-requisitos, ele adquiriu os conhecimentos estabelecidos, ele tem boas notas, conceito, ele vai ser reprovado? Vai. Aqui não tem choro nem vela, não cumpriu no ensino fundamental e no ensino médio a frequência mínima exigida para essas etapas, que é de 75%, vai ficar retido, reprovado, independentemente de qualquer outra situação, tá bom? Vamos lá. E para a gente fechar esse nosso primeiro simulado da Semana das Mães, questão 12, conforme a LDB, a avaliação escolar, esse componente do processo de ensino-aprendizagem, na educação infantil, não se aplica. Vou fatiar aqui, tá? Não se aplica quer dizer, não existe avaliação na educação infantil. Aí, o enunciado da questão explica, em razão da natureza do trabalho, em que o foco são os cuidados com a criança e não a aprendizagem. E aí, né, eu, sem a menor sombra de dúvidas, vou marcar que essa questão está errada, tá bom? E está errada, primeiro, porque existe sim a avaliação na educação infantil. Existe, ok? É um componente do processo de ensino-aprendizagem, ele vai existir, ok? Como que ela vai se dar na educação infantil? Ela vai se dar pelo acompanhamento então, esse é no sentido aditivo, né? Registro do desenvolvimento da criança, tá? Esse acompanhamento, ele pode ser feito de diversas formas. Ele pode ser pela escuta, ele pode ser pela observação. E aí, você percebe que, nesse sentido, não tem como se materializar essa avaliação. Por isso que vem somando aqui o registro. Esse registro é importante, tá? Desse acompanhamento. Então, é acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Quando a gente fala de registro, né? A gente pode, que a EDB não menciona, mas só para a gente exemplificar. O registro vai depender daquilo que é definido para essa avaliação na educação infantil pelos sistemas de ensino. Aqui no Distrito Federal, a avaliação se dá por esse acompanhamento e o registro é feito pelo relatório
individual da criança. Então, pode ser por relatório, ainda existe a possibilidade de ser por portfólio, de ser por diário de bordo. Isso aí, quem vai definir essa forma de registro são os sistemas de ensino e as escolas, ok? O importante é que você tem que entender que vai sim existir a avaliação e na educação infantil ela é feita dessa forma, tá bom? Outra coisa aqui que a gente vai destacar como erro dessa questão é dizer que a natureza do trabalho na educação infantil tem como foco cuidado. Errado, tá? As dimensões que vão ser aplicadas na educação infantil e em todas as etapas da educação básica são as dimensões do cuidar e do educar. Então, não existe o foco no cuidado, é cuidar e educar. E esta educação, ela vem nos processos de ensino-aprendizagem. O cuidado em diferentes formas. E ao mesmo tempo que você cuida, você educa. E ao mesmo tempo que você educa, você cuida. Então, são dimensões indissociáveis, tá? E eu passei muitos anos, mas muitos anos mesmo, trabalhando com a educação infantil. E desconstruir, desmistificar essa característica que não existe na educação infantil, que é só o cuidado, é algo que a gente vem desenvolvendo durante muito tempo, tá bom? Mas na educação infantil, assim como todas as outras etapas da educação básica, vão existir na natureza do trabalho duas dimensões, que é a do cuidar e do educar, de forma indissociável. Nenhuma vai prevalecer em relação à outra, tá bom? E aí, amoras e amores, terminamos a resolução do nosso primeiro simulado da Semana das Mães. Lembrando a você que nós teremos aí mais 2 correções na quarta-feira e na quinta-feira, sempre às 20 horas, aqui no meu canal. Então, você já ativa aí o sininho das notificações para você acompanhar a resolução dos nossos 2 próximos simulados, tá bom? E aí, se você ainda não está em posse do material desses simulados, só lembrando a você, eles estarão aqui na descrição do vídeo e você pode também baixar esse material aonde? No nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, que os links também estão disponíveis aqui, tá bom? Então, agradeço demais a presença de todos vocês e espero vocês nas próximas correções dos nossos simulados, tá bom? Até mais!